Alô, pessoal, salve, salve, senhoras e senhores, estamos iniciando mais um podcast Esportes Fora da Caixa, eu, Pepe Júnior, na companhia de Amaury Ramírez, aqui à minha frente Marcelo Matar, mais conhecido como Peru do basquete, é aquele que metia a bola de três, Amaury. Famosa, né? A famosa bola de três. Agora Ainda bem que o Amaury tá sabendo já. Depois de 20 programas, né, nunca vi. Que bola que você é, Amaury? Eu? Por exemplo, no snooker, você seria qual bola? Puta, Pepe, a bola sete? preta, velho. Bola 7? A bola preta? Bola preta. Aquela A bola última. que decide? A última, né, que Amaury? decide, mano. A última? A última? A última. Legal, mais um podcast. Lembrando que o nosso podcast... Por que Esportes Fora da Caixa? Porque nós somos patrocinados por uma das maiores empresas no segmento da embalagem, que é a Dema Embalagens. Mais de 30 anos no mercado, trazendo ótimo preço, ótima qualidade, ótimo atendimento e aquele desconto, Amaury, que ninguém dá. 25%. Oh, 10%. Chega janeiro logo. Deixa o cara desesperado, velho. Já acabou o Black Friday. Já acabou os Natal, Acabou Black com a vida do Friday. empresário, né? É, já Ele acabou deu- o Natal, Black Friday. Peru, ele deu uma Amaury. gaguejada aqui, 25% não. Nós já estamos em janeiro, fevereiro. Quantos por cento, Peru? 10% para começar o ano, 10%? né? Ah, é. Começou bem. 10% 10% pra começar o aí de ano. desconto. Começou Então é bem. só entrar aqui no... Tá certo aqui, ô Diego? Aqui no link, QR o Code link, aqui da certo. Dema. E aí é só entrar aqui no QR Code aqui da Dema. E aí você vai já Direto pro dar site direto pro da site, Dema. tirar mais informações. Dema Embalagens, sempre incentivando e prestigiando o esporte, Peru. E hoje vai ser um programa fora da caixa, né? Primeiro Fora da pra caixa. falar de futebol. É, hoje o nosso convidado especial... Primeiro, né, cara? É o Primeiro, nosso cara. primeiro, assim, falando de futebol feminino, é o nosso primeiro convidado. Futebol feminino que vem crescendo não só no Brasil, mas mundialmente. E o nosso convidado especial tem um currículo invejável. Eu posso dizer que foi praticamente um dos precursores no futebol feminino, que ajudou realmente o futebol feminino estar no lugar que está hoje. Ele foi técnico, olha só, seleção paraguaia, seleção brasileira universitária, da seleção da Guiné Equatorial, treinou recentemente o Pumas do México, tem mais uma seleção paraguaia, enfim, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro. São Paulo, né? São Paulo. Acho que teve no São Paulo também. Então a gente está falando simplesmente de Marcelo Maria Frigério, mais conhecido como Cello. Cello, seja bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo em nosso podcast. Você que é o primeiro convidado para que a gente possa falar aqui do futebol feminino aqui no Brasil. Bom, Boa noite. É um prazer poder participar com vocês aí. Sempre legal falar de futebol feminino, as pessoas não abrem muito espaço. Melhorou muito, mas sempre é bom poder tirar as dúvidas das pessoas ainda que ainda pairam no ar sobre o futebol feminino, né? Ainda é uma modalidade que as pessoas não têm muito clara na cabeça. Legal. Cello, nós passamos aqui alguma informação que foi furada ou tá tudo certo, tá tudo correto? Não, tá tudo certo. Tem muita coisa ainda a mais, mas algumas principais tá tudo certo. Então aproveita o Tá espaço e já certo, fala. tá certo. Não, a história é longa, né? Eu comecei ali no São Bento de Sorocaba, para você ter uma ideia. Opa! No Juventus, São Bento de Sorocaba. Enfim, tem tantos clubes, São Caetano, tem tanta coisa que às vezes eu tô falando meio... eu me esqueço, mas o currículo é grande. Lá no México teve uma reportagem que me chamava de Trotamundo. Trotamundo? Porque... O que significa Trotamundo? Trotamundo é porque vou andando pelo mundo aí, né? Já tenho muitas experiências. Então seria um cigano do esporte. Mais ou menos. Eu tenho uma experiência internacional grande, né? Com seleções ou com clubes. E tô quase indo para mais uma aí. Vamos ver. Epa, em primeira mão, hein? Aí, ó. Primeira mão essa, hein? E é um currículo assim... Ó, eu tenho aqui alguns times que eu acabei não falando, né? O São Bento de Sorocaba, que eu tive o prazer de trabalhar contigo no São Bento como seu auxiliar. Aliás, foi uma experiência
maravilhosa, né? Poder trabalhar dentro do futebol feminino e depois, lógico, seguir no futebol masculino, mas você sempre presente no futebol feminino e com grandes atuações. Mas por que você não quis ficar no feminino, Pepe? Oi? Por que você não quis ficar no feminino? Não me quiseram. Não quiser. Eu queria ver, ô Mauri, eu queria ver o PP no futebol feminino, Meu cara. Deus do céu. Viu? O PP tem uma história que eu nunca vou esquecer. Então pode mandar. Ó, Tchelo, antes Já de manda, você, Tchelo. eu já sei a história que você vai contar, mas antes a gente vai brindar o podcast de hoje com o nosso chopinho aqui. Eu sei que você gosta de um chopinho assim de vez em quando, bem levinho. Cara, eu não tomo chopp, mas esse aí eu experimentei e esse é bom. Então manda um abraço Aí, ó, pro Ricardo, né? Manda um PP? abraço pro Ricardo. Voto o Chopp, que é o nosso patrocinador aqui do podcast. E a gente vai brindar aí. Vamos brindar aqui, Piro. Apesar que o Mauri também não... A gente bem- bebe por ele, PP. Abraço, Saúde. Ricardo. Saúde aí. Você sabe que teu irmão veio no programa também, né? Ele contou muito podre do PP, viu, rapaz? Nossa, agora é de família isso aí então, né, cara? O PP tem que escolher melhor os convidados. Não, senão mas vai você, acabar com a mas vida você dele. tem que... Essa história do São Bento, você parou no meio... mandar tem pra que- nós, tem que passar também, Não, pô. é uma história simples, mas que me marcou, bem engraçada, que o PP estava de auxiliar, né? Aí ele estava dando um trabalho para jogadoras lá e não saía nada. Não saía nada. Ele começou a ficar nervoso, aí ele começou a falar assim, vocês não entendem nada, eu vou falar inglês então. Ele começou a falar inglês com a jogadora. Eu não esqueço nunca disso aí. E elas ficaram me olhando. Foi lá na FUP, né? Antigo campo da FUP, lembra? Ali Não, no isso Shopping foi no- Center isso Norte. Isso foi num campo aqui perto de onde eu tô morando agora, que tinha uma pista de kart. Ah. Você lembra disso, não? Então. Elas ficaram me olhando, falei, e depois... Pô, Pepe, a gente não entendeu nada que você falou. Falou em inglês, E cara? ninguém entendia nada. Aí as jogadoras ficaram paradas olhando, aí o PP começou a falar inglês com elas, assim. Aí eu olhei pra ele e falei, você tá falando inglês? Ele tava... E continuaram não entendendo. continuava não entendendo, foi pior, né? E continuaram não seguindo as informações. Não, mas foi uma experiência bem legal. Foi uma experiência... Nós disputamos o Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista, na época que o futebol feminino tinha muito talento, né? Que é a época da Cici, da Roseli, da Pretinha. Né? Porque você acha que não tem mais esse talento que tinha antes? Tá assim, comparando a época atual com essa época que vocês falaram? Cara, eu acho que até no masculino tá passando por a Verdade. mesma coisa, sabe? verdade. Eu não sei. Hoje se prioriza muito a parte física, os espaços diminuíram, né? E também os jogadores técnicos também estão desaparecendo, já desapareceram faz tempo. E naquela época, as jogadoras do futebol feminino, elas eram muito, muito boas, tinham muita capacidade técnica, até porque é uma época que elas jogavam futsal e futebol. E o futsal desenvolve muito a capacidade técnica das jogadoras e inclusive hoje até tem muitos clubes fazendo no masculino esse trabalho de integração do futsal com o futebol, né? Porque o futsal é uma boa ferramenta para o desenvolvimento técnico do atleta. E naquela época as jogadoras não tinham muito onde jogar, então nós jogavam futsal e futebol. Então, por isso eu acho que elas eram mais técnicas do que as jogadoras de hoje em dia. Tchau, o que levou você a escolher definitivamente o futebol feminino na tua vida? Futebol feminino Fazer eu ciúmes pra namorada, pra esposa? A decepção amorosa. Tchelo, eu lembro que na época você namorava e isso também foi um probleminha, né? O que o Mauri colocou agora não deixa de ser uma verdade, né? Não, eu tinha uma namorada na FMU que ela era diretora da Atlética. E aí ela me convidou para ser treinador da equipe da FMU. E aí eu fui ser treinador da equipe da FMU e eu vi que as meninas tinham, assim... Elas tinham talento, assim. Aí eu comecei a fazer coisas que ninguém fazia, assim, sabe? Colocar algumas situações táticas, assim, que eu já tinha escutado de outros amigos que trabalhavam com feminino. E falei, elas não vão conseguir fazer essas coisas. E aí foi virando um desafio. E aí, como foi na universidade, as coisas foram acontecendo e foi acontecendo. A hora que eu vi, eu estava muito metido com o futebol feminino. E aí eu fiz meio que um planejamento aí de carreira, né?
Tá. Acreditei que poderia dar certo, mas é uma batalha difícil, porque até hoje ainda está quebrando alguns tabus, né? Que legal. E, Tchelo, eu citei aqui algumas as seleções que você participou, mas tem inúmeros times, né? Que você acabou dirigindo. Tem o América do Rio, a gente tá falando aqui de Salto, Palmeiras, o Kinderman, né? Que na época tinha um belo time também, o 15 de Piracicaba, quem mais aqui? Bom, na China, você acabou trabalhando também na China, né? Esse nome aqui é um pouco complicado. Como é que chama o nome desse time? Hã? Changchun. Changchun. Isso. Changchun. É o time que jogou o Marinho lá na China. Eu ia falar isso agora. E foi uma experiência fantástica, né? Também não deixa de ser um grande aprendizado, né? Eu fui para uns lugares meio difíceis, né, Pepe? A África foi um desafio enorme. E a China também é um desafio enorme. A língua, a comida, a característica de cada um, assim, muito diferente. Cada experiência internacional a gente aprende muito, mas África e China é muito difícil. Mas por quê? Por causa do gênio da mulherada? A África é assim, eles são um pouco mais selvagens, né? Queria comer o treinador? Canibal. Né? Você não me põe, se você me tirar... Vai ver, mano. Você vai ver. Para você Cascudo. treinar as jogadoras era muito difícil, né? Elas não tinham muita disciplina, não estavam acostumadas com uma disciplina tática, técnica, em nenhum sentido. Foi muito difícil. Eu fiquei um bom processo de adaptação para poder fazer com que elas melhorassem muito ali. E a China, cara, a China é China, né? Você sabe como são os chineses, né? É um país muito fechado. Puta, eu sofria muito lá na China. Imagina, eu estava num restaurante, tipo aqueles quadros do McDonald's que tem o sanduíche, o Big Mac e tal, tinha uma sopa com escorpião do lado. Umas coisas de louco, né? O chinês, ele come tudo que se mexe, né? É verdade. Então, a China foi muito difícil. Nós também, viu, amigo? Aqui não fica diferente. O peru tá sério. Ô, Tchelo. Eu tenho umas curiosidades. Eu acho que o programa é novo, assim, nós nunca fizemos de futebol feminino, né? Eu tenho que mudar um pouco de assunto, que é melhor a gente correr pro outro lado. Tem que tomar muito cuidado com o que fala. Nesses times mulher, que você teve na África, na China, essas jogadoras viviam exclusivamente do futebol feminino ou trabalhavam e tinham que jogar? Como que é isso aí, essa expansão aí de jogadoras? Cara, né? Eu tive na Itália em 2005. Na Itália, elas trabalhavam e jogavam. Naquela época, né? Que 2005, faz muito tempo. Na África, algumas eram de outros... O time africano meu foi uma bagunça, né? Porque eles naturalizaram muitas jogadoras de outros lugares. Então, eu fui num período para a Copa do Mundo. Então, as jogadoras ficaram à minha disposição. Mas eu acho que elas não trabalhavam também, não. Elas só jogavam. E na China, elas só jogavam também. Não trabalhavam, não. Tá, quando você assumiu a seleção da Guiné Equatorial, que te deu a oportunidade, a possibilidade de disputar um Mundial feminino. Isso. Foi exatamente isso, né? Onde foi esse Mundial mesmo? Foi na Alemanha. Foi na Alemanha. É uma grande experiência, né? Na categoria, praticamente, quando você fala dentro do futebol, um campeonato mundial e uma Olimpíada são os torneios mais, assim, desejados por qualquer jogadora, jogador e qualquer treinador. É o ápice de qualquer treinador, né? E eu sou o único treinador na história do Brasil, o único treinador brasileiro a dirigir uma outra seleção de outro país numa Copa do Mundo ainda, né? Não teve nenhum outro que conseguiu isso.
dirigir uma outra seleção na Copa do Mundo. E tem propostas? Ele já falou que vai falar em primeira mão para onde ele vai. Tem propostas para voltar para outras seleções? Cara, eu tive uma proposta agora, estava no Pumas, eu tive uma proposta da Venezuela para esse ciclo do Mundial que vai ser aqui no Brasil. Uma proposta muito boa, muito mesmo. Eu acho melhor você não ir para lá não, hein? Acho melhor você não ir para lá não. Mas era muito boa. Eu realmente acabei desistindo, não fui para Venezuela, fiquei no Pumas, mas eu me arrependi um pouco depois, porque era a Venezuela tem jogadoras boas e tem condição de classificar para o Mundial, né? E o Mundial, como eu estava falando, é o ápice de qualquer profissional, de qualquer treinador. Você, depois que disputa o Mundial, isso fica para sempre, né? Você é um treinador mundialista, né? Isso é verdade. E a Copa do Mundo feminina do time adulto, ela tem os mesmos protocolos de uma Copa do Mundo masculina. É a organização assim surreal, é tudo igual, estádios lotados, os hotéis, os protocolos são os mesmos, né? O Amaury falou um pouco de proposta. Você tem empresário que nem técnico masculino ou você que cuida das suas coisas? Como é que é essa parte que você consegue passar aí? Você tem empresário que cuida da tua... Eu tenho uma empresária que cuida das minhas coisas e a gente tem alguns parceiros empresários que fazem fora do Brasil, né? Então, se ele traz alguma coisa, aí vai direto centralizado para mim. Mas são os mesmos do futebol masculino ou são empresários diferentes? Sim? É diferente. O pessoal que trabalha no feminino não trabalha no masculino e vice-versa. Isso para mim é novidade. Usaram no basquete também, eu joguei basquete. Hoje os empresários do feminino são totalmente diferentes do masculino. São outros empresários, cada um na sua... É um campo, mesmo porque é um campo de atuação hoje, praticamente assim, né, pela história que já tem o futebol masculino, é um campo de atuação recente, né, novo. É um campo de atuação recente e, assim, para as pessoas que estão começando como agentes aí no feminino, eles estão ganhando já um bom dinheiro, porque já está começando a ter algumas transferências, alguns negócios bons aqui no Brasil mesmo. Agora, o cara trabalha pra caramba, porque tem que ter muita jogadora, empregar nos clubes, ganha as comissões. Não é como o masculino, que é coisa de milhões, mas tem um pessoal ganhando um dinheirinho bom aí. Mas já chega, né? Porque cresceu demais o futebol feminino, né? Cresceu. Os contratos agora são de 2, 3 anos. Legal. Por exemplo, você pegar uma multa de uma jogadora, de qualquer jogadora, é a mesma multa que tem no futebol masculino, praticamente, nos clubes. Às vezes é $1 milhão, se um clube quiser tirar a jogadora do outro time. Enfim, tá dentro dessa estrutura profissional já que o futebol masculino vive, né? O futebol feminino já tá bem organizado nesse sentido. E tá no caminho, né? O Palmeiras recentemente fez uma venda de uma atleta, né? De uma jogadora, recentemente, né? O Corinthians fez também da Tarciane, né, para os Estados Unidos. A Priscila também, que estava no Inter, está lá no México. Quais foram os valores, Tchelo? Você tem esses valores aí? Eu não tenho assim exato. Eu não quero falar algo que não seja real, né? Tá. Mas eu acho que uma delas foi $500 mil. Enfim. Mas os números que não tinha antigamente, já está sendo valorizado, né? Não deixa de ser já o start, né, do caminho para que possa, um pouquinho mais lá na frente, melhorar e se tornar um mercado assim de negociações. O Cruzeiro agora vendeu a zagueira do Cruzeiro foi pro time do México e o Corinthians também, uma outra, a Marisa, que vai pro time do México também. Você está falando muito do México. O futebol feminino no México hoje está em crescimento? Sim. Tá. O futebol feminino do México tem uma estrutura boa, né? Tá crescendo bastante, porque todos os jogos são transmitidos tem pela televisão ou por aplicativos. Por exemplo, a Fox tem uma parceria com um aplicativo que chama Tubi, então que passa todos os jogos ali. Tem pela TV aberta, tem
tem muita transmissão, tem conferência de imprensa depois dos jogos, os jogos são todos em estádio. Então é uma liga que está crescendo muito. E por que você não continuou lá, que quis mudar um pouco, acabou o contrato? Como Eu tinha contrato de 2 anos, e aí quando veio a proposta da Venezuela, eles me renovaram por mais 1 ano. O time estava super bem, mas aí agora esse último torneio, o time, até metade do torneio, estava muito bem, e aí comecei a ter muitas lesões, aí o time caiu muito, não classificamos. E aí, por resultados, eles resolveram trocar. Igual o Brasil, aí sobra pro técnico, coitado. E aí, é por isso que eu falei que me arrependo um pouco, porque eu deixei de ir para Venezuela pelo contrato, por lealdade lá, por fidelidade ao clube, e aí acabou acontecendo o que é normal no futebol, né? Falando um pouquinho mais de México, Tchelo, eu tive a oportunidade de estar no México por 18 dias, inclusive acompanhei uma partida entre Pumas e Cruz Azul, no estádio do... O estádio do Pumas, como é? Eu agora não me lembro, mas é o estádio... Universitário. Aliás, um belo estádio, né? O estádio patrimônio, né? Da cidade do México. E estava lotado, enfim. O mexicano é apaixonado por futebol, e a gente sabe disso, né? Você acredita assim, o mexicano ele tem a mesma paixão pelo futebol feminino como ele tem pelo futebol masculino? Não. É um pouco melhor do que aqui no Brasil. Por exemplo, os jogos do Pumas, quando eu cheguei não tinha muito interesse. Aí a equipe ficou atrativa, né, com os resultados, com toda a mudança depois que eu cheguei lá. Aí de 1.500 pessoas que iam assistir os jogos, passou a ter uma média de 3.500. Mas jogava no estádio universitário? Jogava no estádio universitário. Nossa, aquela imensidão para 3.000... Não, mas espera aí. Aí teve 2 jogos lá que nós levamos um jogo 18 mil e outro 15 mil. Olha, então, belo público. Então aí deu uma melhorada, né? Agora, nas finais é como os jogos do Corinthians aqui na Neoquímica feminino. Nas finais, lota. Qual é o melhor time do México hoje? Eu acho que é o Tigres. Mas o Monterrey foi bicampeão. O Tigres ganhou agora do América de novo. Mas Tigres, Monterrey, América... É os mesmos times que tem no futebol masculino, tem no feminino. Isso. Aliás, você citou 2 grandes clubes do futebol mexicano, que é o Monterrey e o Tigres, com grande torcida e uma torcida apaixonada. E o América também, né? América, sim, também, né? O América tem uma torcida, assim, fanática. E o Tigres e o Monterrey são da mesma cidade ali. É o clássico, é a rivalidade. Mas o Tigre e o Monterrey são equipes que têm muito dinheiro. Como que você consegue trabalhar com tantas mulheres? Que você deve ter os arranca-rabo, amigão. Deve ser... A mulher naquele dia chega, fala... O que é? Existe isso no futebol feminino ou a disciplina é pra valer mesmo? Não, disciplina existe, mas as mulheres são diferentes dos homens, né? Tem as características, assim como a sua namorada, a sua esposa, você conhece muito bem como elas são. Elas são vaidosas, elas são competitivas, elas são ciumentas. Então, para você saber lidar com elas, você não pode dar preferência para uma e deixar a outra de lado, porque existe esse ciúme, assim... elas têm as características delas, do lado emocional também, que você tem que tentar manter o mais estável possível o lado emocional delas, porque elas às vezes se abatem muito com problemas extra-campo ou até problemas dentro do campo. Então, são as características normais que as mulheres têm. Mas o que eu vejo, o ciúmes é o principal detalhe, é isso? Eu também acho que o ciúmes é... Ou o técnico é gostoso e elas brigam por ele. Não, elas não ligam para isso, não. Elas são competitivas, muito competitivas entre elas. É a mesma coisa quando... não é uma comparação, mas você não escuta muito falar que às vezes a mulher se veste para outra mulher? Mas isso é uma verdade, né?
a gente entende que elas são competitivas. Exato. Elas querem sempre uma tá mais bonita que a outra, alguma coisa assim. E no futebol, uma quer ser melhor do que a outra, assim, né? Elas têm muito essa competição entre elas, mas que eu acho que até se torna saudável, não é nada de... Quanto mais competitiva forem, melhores, né? Legal. Você falou que o Campeonato Mundial vai ser no Brasil agora. Próximo Mundial? Próximo Mundial no Brasil. Eles estão fazendo aí um carnaval que vão apoiar, que vão fazer um monte de coisa. Quando vai ser isso, Tchelo? Que ano que vai ser? É o ano que vem, né? Ano que vem? Quantas seleções? Então, agora estendeu o número de seleções, né? De quando eu fui para o Mundial. Então... E qual que você vai assumir? Aí... Não, eu ainda não tenho nada. Eu deixei escapar essa oportunidade de estar, de repente, no Mundial com a Venezuela. Mas tudo pode acontecer, né? Até lá, porque eles estão jogando as classificatórias agora, que mudou do futebol feminino, né? Agora, antes era só da Copa América que classificava, e agora mudou o formato da Copa América, então muita coisa pode passar. Alguns times podem ir mal, ou podem estar no meio do caminho, assim, desesperado, e aí pode pintar oportunidade de novo, né? Legal. Tchelo, de todos esses times que a gente citou, ainda, né, tem vários ainda equipes que você passou, né? São Paulo, aí tem o Cruzeiro, tem o Audax, Grêmio, enfim, nomes de expressão no futebol brasileiro. De todas essas passagens, assim, qual é aquela que você tem mais saudade? Qual é aquela que te marcou mais? Qual é aquela que Não vai falar que foi o São Bento, hein? O PP, pelo amor de Deus. Não, eu acho que o Palmeiras. O Palmeiras, porque a gente, na época, isso faz muito tempo, foi em 2001, quando a gente foi campeão paulista. E teve aquele, não sei se você lembra, aquele tema de... Ele fez um draft no Pacaembu e pegou todas as equipes que existiam no futebol feminino e fez um sorteio, como nos Estados Unidos era o basquete, né? E aí eu tinha uma equipe que era a melhor do Brasil naquele momento e me tiraram quase todas as jogadoras, espalhou todas as jogadoras para os outros times. Eu fiquei com 3, 4 jogadoras. E aí a gente acabou conseguindo ser campeão mesmo assim Então, foi o primeiro título com o Palmeiras, o primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? Que legal, meu. Uma história interessante aí. E falando um pouquinho de Copa do Mundo, o Brasil, você acha que tem alguma chance de ser campeão? Você acha que tem essa possibilidade ou você acha que é uma coisa assim que não passa pela cabeça do brasileiro? Eu acho que pela primeira vez, ou pela primeira vez não, o momento agora é o momento que mais o futebol feminino teve apoio da CBF, né? As coisas foram indo gradativamente. Então, começou a ter um melhor apoio na época que estava o René Simões lá, porque as jogadoras não podiam nem usar a academia, aí o René brigou, enfim, aí foi se conquistando coisas e conquistando espaços. Então, agora é um momento onde a CBF, eu enxergo que vê o futebol feminino como uma coisa mais profissional, mais séria, e tá dando uma importância grande. E eu acho que o Arthur, que é o treinador, que era do Corinthians, ele tá fazendo um bom trabalho, e ele teve durante muito tempo a base da seleção na mão, né? Que as jogadoras do Corinthians, tudo. Então isso fica mais fácil para ele. E mais ao trabalho que ele está tendo, que ele está fazendo, está ganhando alguns amistosos importantes que o Brasil não era tão competitivo, está sendo agora. Eu acho que até chegar no Mundial, se ele continuar do jeito que ele está fazendo o trabalho, ele vai deixar a seleção competitiva a nível de pesar o fator casa e poder... Torcida, né? Torcida e poder ter as jogadoras numa boa condição para poder brigar. Tchelo, você falou de CBF e futebol feminino. O que falta pra você? Eu quero a tua opinião hoje do que falta pro futebol feminino. Eu acho que primeiro as pessoas têm que desconstruir aquela ideia de ficar comparando o feminino com o masculino. Sabe? Tá. O feminino é feminino, o masculino é masculino. O feminino precisa caminhar com as próprias pernas dele, com
dar a atenção que merece a modalidade, mas sem querer comparar com o salário dos homens, essas coisas. E o feminino ter o valor dele, sabe? Criar o produto, fomentar o futebol feminino, que ele tem o seu próprio valor. E esse é um ponto que eu acho super importante. E eu creio que nós vamos chegar lá. O futebol feminino vai se pagar, vai pagar a própria conta e vai gerar lucro, né? Sem ficar dependendo do futebol masculino. Para vocês entenderem, por exemplo, eu estava torcendo muito para o Internacional de Porto Alegre não cair agora no masculino. Porque se o Inter cai, ele não tem a obrigação de manter o time feminino. Ah, entendi. Então, aí você imagina que se o Inter cai, ele vai ter não sei quantos milhões a menos da verba que ele tem por estar na primeira divisão. O clube vai sofrer um prejuízo financeiro em todos os aspectos. E sempre o futebol feminino é o que sempre pagou a conta. É a primeira modalidade que eles vão acabar. Então, se cai a obrigatoriedade. E aí o futebol feminino do Inter, que é um futebol tradicional, que tem um time bom, poderia estar em risco. Então, essas coisas é onde eu quero chegar, que tem que separar do masculino essa coisa, sabe? Então, se o masculino for mal, o feminino é o que paga a conta. Exatamente. Entendeu? Falando nesse aspecto, tem até uma coisa que eu não sei, e eu ouvi falar que o Mirassol não vai poder jogar Libertadores porque o Mirassol não tem time feminino. Isso é uma das... Porque para quem joga Libertadores tem que ter time masculino e feminino. Eu não sei se é verdade, você pode até tirar essa minha dúvida, né? Porque eu ouvi falar isso aí. Obrigatoriedade, né, que vem da FIFA, que passa pela Conmebol, que todos os times femininos que vão disputar Libertadores masculinos que vão disputar Libertadores tem que ter o feminino. E o Mirassol não tem, né? Hoje, né? O Mirassol não tem, e aí é o revés do que a gente estava falando. O time que sobe e que vai disputar vai ter que montar o feminino. Ele vai ter que fazer um projeto. Olha que absurdo isso, né? Não, mas que muitos... Que se não montar, não vai ter. O Mirassol não vai conseguir jogar Libertadores. Eu não sabia, Mauri. Olha só, e o Mirassol estando na... Hein, Tchelo? O Mirassol estando na divisão principal do futebol brasileiro, já tem essa obrigação de montar o futebol feminino. Não, eu tô torcendo para que não monte mesmo, que assim meu time vai para Libertadores. Então eu tô achando feliz. E agora tem 2 pontos aí, né? Então, é uma bagunça isso. Eu não acho que as mulheres, as meninas, têm que ficar aí no meio dessa corda bamba. Imagina as meninas que jogam no Inter lá, que tem que ficar torcendo pro masculino, morrendo de medo do time cair. Sabe? Não tem lógica. Isso que eu concordo com o que você está falando. Eu acho que tem que... É um absurdo isso aí. Mas às vezes é um modo de também, que nem o Mirassol agora vai ter que montar o feminino. Não sei como eles vão administrar isso aí. Também pro feminino às vezes é bom, né? Que cria mais um time, mais uma chance de ter um... Pro feminino é bom, mas quem garante que o Mirassol vai seguir essa caminhada que ele tá, do jeito que ele tá? O São Caetano de um dia pro outro foi desaparecendo. Exatamente. Onde chegou o São Caetano e onde está o São Caetano hoje? Do que foi o São Caetano, né? O Mirassol hoje está a menina dos olhos de todo mundo, mas quem garante que a gente não sabe. Isso é verdade. Onde vai chegar. E outro, porém, também tem a questão do estádio, né? Para você jogar uma Libertadores... Não, aeroporto, né? Você tem um aeroporto, uma questão... E aí teria uma solução. Também, né? Teria uma solução. O Mirassol, de repente, se adaptar e atender às exigências jogando no Estádio do América, que é bem próximo à cidade. São José do Rio Preto tem aeroporto e uma capacidade de estádio para 40 mil pessoas. Então... O futebol feminino ele tem que ser autossustentável. Quando eu falo que tem que separar algumas coisas das coisas do masculino, é criar o valor que o futebol feminino tenha, não querendo comparar com o do masculino, porque é outra realidade, né? Os jogadores masculinos são ativos do clube. Se você pega um menino do sub-20, quantos milhões ele vale? Aí, se você pega uma menina do futebol profissional, ela não tem o valor que tem um jogador, porque esse jogador ele vai ser vendido por tantos milhões. Assim foi com o Bruno Guimarães, o Audax, lembra? Eu acho que quando ele jogava no Sub-20, a história que tinha, ele ganhava R$2.000, um negócio assim. E uma jogadora nossa do Audax ganhava R$5.000.
Então, para o clube, não fazia muito sentido, porque a jogadora de R$5.000 é um dinheiro que está saindo. E o outro é um investimento que pode virar trazer para o clube muito dinheiro, né? Então, o futebol feminino ele tem que ter o seu valor, tem que ser autossustentável, tem um potencial para ter os seus próprios patrocinadores, porque amanhã o Internacional cai, por exemplo, e não tem o risco de falar, o feminino vai ter que acabar. Não, o feminino tem o departamento dele, não tem nada a ver com o masculino, e ele se paga a sua conta, ele se mantém. E pode seguir jogando na primeira divisão. Já que você comentou sobre patrocinador pro feminino é muito difícil? Era muito difícil, agora não é tanto, porque o feminino tem uma certa visibilidade, né? Ainda começa a ter... Você vê na SPN, tem um programa especializado só para debater futebol feminino, os jogos passam na televisão, a audiência tem melhorado muito, a exposição está muito boa a nível mundial. Então agora há interesse de patrocinar o futebol feminino. Agora, tem times que não tem muito valor para poder ser para patrocinar, né? Você pega o Corinthians hoje, o Corinthians é exposição absurda. Pelo time feminino do Corinthians é conhecido em todo mundo, o time feminino. Agora vai jogar o Mundial, então o Corinthians, eu creio que ele não tem... Por exemplo, o Corinthians agora vive um momento terrível, né? Foi falado aí que vai terminar o basquete, vai terminar o futsal. O futebol feminino, eu acho que não corre esse risco, porque só a premiação que ele teve aí de ganhar Libertadores e as últimas premiações, ele ajuda a se pagar sozinho. E na verdade, assim, como você citou, essa possibilidade de você terminar com o futsal, com o basquete, com a natação do Corinthians, esses esportes, se tiver que acabar com algum desses esportes, com certeza essa vai ser a linha. Mas eu não acredito que vai chegar até o futebol feminino por uma questão já de conquistas, né? Como se não me falha a memória, o futebol feminino do Corinthians já é pentacampeão da Libertadores, são pentacampeãs da Libertadores, né? Mas é porque se paga, Pepe, porque o basquete do Corinthians também foi um ícone numa determinada época. Campeão mundial. Né? Então. Campeão mundial. Mas é um problema, Tchelo, que hoje nós vivemos no Brasil, né? Não tem tantos patrocínios, todos os esportes estão... É difícil arrumar patrocínio, não tem exposição que você falou, não tem o retorno, né? Então sempre fica mais difícil, né? É que você falou, hoje você vê um jogador de futebol, por 20, 30, 50 milhões de euros, o cara não vai investir no basquete, não vai investir no futebol, ele vai investir no futebol, que dá muito mais retorno, né? A visibilidade é tudo, né? O basquete antigamente tinha muita visibilidade, né? Naquela época que jogava o Gilson no Corinthians, não era? Jogava o Gilson, não era? Gilson, Adilson, Marcel, Rock Smith. Então, e se passava na televisão, assim como teve a época do vôlei. Não, mas agora... Não, o basquete melhorou com a NBB, mas não adianta, não tem essa... É que você falou, você vê um jogador de futebol, você paga a conta de anos, né? Isso no basquete não tem essa... É um só, não tem essa habilidade. Ô, Tchelão, deixa eu só mudando um pouquinho de... Só para falar, futebol feminino, ele é futebol, né? Essa é a diferença também, sim, né? Sim. Então, falando um pouquinho de futebol feminino, todo mundo fala da Marta, né? Assim, a Marta. Você acha que a Marta ainda tem essa expectativa de jogar essa Copa do Mundo ainda? Você vê que ela tem ainda condição para jogar? Eu acho que a Marta, ela foi muito importante para tudo que o futebol feminino alcançou, né? Ela ganhar 6 bolas de ouro na FIFA, a mídia que ela trouxe para o futebol feminino brasileiro, ela sem dúvida, ela e a Cici foram as maiores jogadoras do futebol feminino brasileiro. Mas a Marta tem muita importância. Eu acho que se ela se manter fisicamente ainda como ela está ainda, eu acho que seria um prêmio ela poder jogar esse último Mundial. E ela pode ser importante, porque teve um jogo agora, não recordo contra quem foi, que ela entrou e decidiu para o Brasil ainda. Estava no banco, entrou e decidiu. Cristiane também é um nome forte, né? A Cristiane já não é igual a Marta, né?
Cristiane foi uma das maiores jogadoras do mundo também, para mim, e continua jogando bem, fazendo gols no Flamengo. Mas a Marta é maior que todas, eu acho, não do Brasil, do mundo, né? A Marta representa muito o futebol feminino. Então, acho que ela pode, talvez, ter essa oportunidade de participar do próximo Mundial. E pode ajudar a agregar muita coisa aí. Não ser uma titular, mas ser, né, assim, entrar, né? A Marta é igual o Ronaldinho Gaúcho. Na verdade, o nome da Marta, igual. ela cria um peso muito grande pela história dela, por tudo que ela conquistou. E eu acho que é uma experiência que essas meninas novas aí, ela pode ajudar bastante nesse sentido, né? Que é aquela liderança, né? Que é a liderança lá do grupo. De repente, no momento decisivo ali, um apoio da Marta, que é uma grande jogadora ainda, pode ajudar bastante. Em todos os sentidos, né? A seleção vai chegar em qualquer lugar e chegar com a Marta é uma coisa, chegar sem a Marta é outra. Você vê no feminino, o Brasil é respeitado como era o futebol masculino antigamente, porque hoje o futebol masculino, o Brasil não tem tanto mais respeito, né? No futebol feminino, você vê respeito ainda pela camisa do Brasil? Eu acho que agora, de uma vez por todas, está mudando a chave. E graças a essa nova gestão do Arthur aí. Eu acho que ele está fazendo o que sempre achei que deveria fazer, jogar com as equipes grandes, sabe? Fazer os amistosos não é para bater em bêbado. Ele está jogando com os times fortes. Exatamente. Para poder crescer. Né? Porque é das derrotas que você faz a vitória. Mas ele tá agora perdeu para a Noruega, mas ele está enfrentando e surpreendendo contra essas equipes grandes. Então, o Brasil já está meio que no radar, os times já estão preocupados com o Brasil por aquilo que ele está demonstrando agora, com esses jogos. Então, está ganhando o respeito dos rivais. Qual o maior nome hoje do futebol feminino? A jogadora que hoje é o maior nome que você vê na tua visão? Tirando Marta. Eu acho que a Espanha tem... Não, jogadora brasileira. Não time, acho que não... Brasileira, eu acho que o Brasil, ele não tem um destaque a nível como era a Marta Cristiane, ou como era a Cici, Pretinho, Roseli, sabe? O Brasil, eu acho que é uma equipe, um conjunto. O Brasil tem um conjunto bom, jogadoras boas, mas não tem aquela jogadora como essas aí. Eu gosto muito do setor defensivo da Tarciane. Acho uma zagueira grande, diferente, que impõe respeito. Mas para você falar uma jogadora a nível internacional, assim, como é Marta Cristiane, como é Cici, Roseli, a gente não tem uma assim hoje. A gente tem uma equipe muito forte. Mas você prefere, na sua visão de técnico, uma equipe assim, coesa, ou 2, 3 jogadoras que se sobressaem? Você sempre prefere a equipe coesa, que você ganha... Quem ganha campeonato é time, quem ganha jogo é uma jogadora. Às vezes você ganha com uma jogadora, assim, mas o campeonato quem vai ganhar é o grupo, né? Não podemos esquecer da Formiga, né? Que foi um nome importante também, né? A Formiga também foi uma jogadora que foi muito importante, jogou muita bola, mas não teve a mesma exposição assim a nível mundial, o mesmo valor que teve a Marta e a Cristiane. Ela deveria ter. Era outro tempo, né? Nós chegamos a trabalhar. Eu e o Tia, nós chegamos a trabalhar com a Michael Jackson, né? A Michael Jackson. Outros tempos. A Michael Jackson era muito nome também, né? Mas para mim, a maior jogadora de futebol feminino que eu vi foi a Cici. É verdade. E hoje em dia tem uma jogadora que estava jogando até no México que é muito parecida com a Cici, que é aquela que deu o problema do beijo lá na Espanha, que é a Jenny Hermoso. Sim, o cara beijou ela. Ela me lembra muito a Cici, é uma craque também. Eu acho que a Cici foi talvez a maior jogadora que eu vi jogar. Foi grandes atuações no São Paulo e depois foi para os Estados Unidos. Né? Você nasceu na Itália. Nasci em Milão. Em Milão. Foi criado no Brasil. Essa combinação cultural aí te
te influenciou na tua formação como atleta e treinador? Porque eu lembro que teu pai era italiano, né? Meu pai era italiano. Italiano. Não, e eu lembro ele sentado ali na poltrona, lá na casa no Morumbi, né? Que eu tive inúmeras assim, oportunidades de sentar ao lado do seu pai. E aí eu lembro que ele falava assim da Itália com muito amor, né? Na verdade, eu só nasci na Itália, né? Eu vim para cá com 1 ano, então sou só nascido mesmo. Eu sou mais brasileiro do que italiano. E não teve influência assim em nada assim. A única influência que eu tive muito no meu processo de estudar como treinador, eu estudei muito o Arrigo Sacchi, né? Que foi treinador da seleção italiana. E que ele defensivamente era muito bom para a época já. E o 4-4-2, assim, a principal característica do Arrigo Sacchi, e defensivamente foi um ponto de partida dos meus estudos da escola italiana de futebol. Mas depois foi mudando muito, né? Porque a escola espanhola também começou a crescer muito, a inglesa. De seleções hoje, qual que você vê a mais forte? Você acabou de comentar a Espanha, eu vejo, minha opinião, tá? A Espanha. Feminina? Feminino. E você? Eu gosto da França, o Brasil ganhou da França, eu gosto da Espanha. A Espanha é uma das seleções que jogam muito com futebol, muito bola no pé, aproximação, futebol bonito de ver. E, cara, Estados Unidos é sempre Estados Unidos. Verdade. Como ele está Isso é verdade. numa fase de trocar geração, essas coisas, então as pessoas às vezes, Estados Unidos está fraco. Mas é que quando vai trocando a geração, eles realmente fazem um trabalho, que é durante 3 anos para uma Copa do Mundo, eles vão perdendo jogos, eles vão... porque eles estão botando novas jogadoras, para quando chegar lá na frente, eles estão fortes de novo. Isso passou uma vez com os Estados Unidos, quando ele estava trocando a geração, que ele foi classificar na repescagem no feminino e depois foi campeão do mundo. É que lá nos Estados Unidos também tem muita quantidade de jogadoras, né? Da quantidade você tira a qualidade, né? Quantas universidades que não tem fortíssimas nos Estados Unidos, né? Isso ajuda também, né? O futebol feminino é tradicional nos Estados Unidos, não é o masculino, né? E acho que o futebol feminino é o segundo esporte, o terceiro esporte, né? Porque é o basquete, o futebol americano e o futebol feminino, né? É algo que a gente perdeu aqui nas universidades, né? É cultural mesmo. O futebol É cultural, o negócio lá é muito forte, né? O esporte universitário. Eu tive a oportunidade, você também teve, eu tive a oportunidade de participar de uma universidade em 95 em Fukuoka, no Japão. E o que a gente viu lá do esporte universitário foi algo assim extremamente absurdo, né? maravilhoso, no sentido que a oportunidade, né, que alguns países, a maneira como esses países lidam com o esporte universitário, né, valorizando o esporte universitário. Eu fui para a Universidade em 2001, que ali foi a primeira vez que eles colocaram o futebol feminino. Então, eu ainda falo, não é puxando para o meu lado, mas que 2001 foi um dos anos mais difíceis. Por ser o primeiro, alguns países mandaram a seleção principal praticamente para disputar o futebol feminino. Então, eu lembro que eu chegava no hotel, tinha um totem lá, que você clicava e via todos os atletas de todas as seleções. Aí você punha lá do futebol feminino, a seleção da Coreia do Norte é a seleção que tinha jogado o Mundial, da Holanda tinha jogado o Mundial, do Japão tinha várias jogadoras que tinham jogado. Então, a primeira foi muito forte. E a Universidade, você foi, Pepe, eu não sei como foi a tua, mas um evento que em 2001, se você colocar hoje, estaria totalmente atual. Uma festa, uma organização, uma coisa maravilhosa. A Universidade, na verdade, se você pesquisar, ela é considerada o segundo maior evento esportivo do mundo. Exatamente. Não deixa de ser uma preparação para as Olimpíadas.
Sim, sim. Muitos países utilizam a Universidade como uma preparação para as Olimpíadas. E o que eu presenciei em Fukuoka, no Japão, tanto na abertura quanto na Vila Olímpica e no encerramento, é coisa assim, é você vivenciar mesmo uma Olimpíada. Eu não sei, acho que você me contou que quando você foi para a Universidade, na Itália estava o Totò Schillaci? Foi. A seleção, nós jogamos assim, o Brasil, olha só, a seleção da Nigéria, que tirou, você lembra que o Brasil jogou, porque a Universidade aconteceu em 95 e nós tivemos a Olimpíada em 96 em Atlanta, nos Estados Unidos. E a seleção brasileira tinha uma seleção maravilhosa, né? A gente fala de Ronaldo, Rivaldo, Marcelinho Paulista, era uma seleção assim, Roberto Carlos, Dida no gol. E nós perdemos, você lembra que a gente perdeu no Golden Goal para a seleção da Nigéria? Sim. Essa seleção da Nigéria, que chegou na final, acho que com a seleção da Argentina, e parece que levou a medalha, acho que foi campeã, né? A seleção tirou o Brasil na semifinal, o Brasil estava ganhando de 3-1, a seleção da Nigéria fez 3-2, 3-2, 3-3, foi para a prorrogação e ganhou no Golden Goal. Essa seleção da Nigéria jogou a Universidade de 95. Onde nós fomos com um time completamente atletas profissionais universitários, mas não tinha esse poder. Entendeu? Então, no feminino foi assim em 2001. Sim. As seleções jogaram ali a Mundial de 99, a maioria, algumas seleções estavam na Universidade. E o Brasil, eu lembro que a Malra Imagem estava disputando o atletismo, ficava lá na mesma Vila Olímpica que a gente. Essa de 95, na natação, esteve com a gente na Vila Olímpica o Xuxa, né? O Aurélio Miguel também participou, essa de 95. Então, assim, você vê o que é a Universidade, né? Que é uma preparação aí para a Olimpíada e se equipara, né, em termos de evento, né? É o segundo maior evento esportivo do mundo, são 158 países, pelo menos foi 158 países. Você é louco, é brincadeira, Pedro? 158 países. Não, é uma coisa assim maravilhosa. Tchelo, essa diferença, quais as maiores diferenças que você, assim, teve uma época que você fez aí uma passagem, né, para o futebol masculino? Quais as maiores diferenças que você enxergou, assim, do masculino e feminino? E aí acabou voltando para o futebol feminino, né? Eu tive na base do Palmeiras, né? Que na minha época do Palmeiras jogava o David Braz, jogava o Zé Love, jogava aquele William, lembra que teve um problema no coração, que jogou no São Paulo? Lembro. O William. Tive na base do Palmeiras, tive ali um pouco no Atibaia, né? Com você, dirigi 3 jogos lá do profissional. Tive mais algumas experiências, mas o homem é mais fácil de lidar do que a mulher, né? Porque o homem a gente fala já direto no olho, o homem não guarda muito rancor, quando você fala uma coisa, daqui a pouco passa, é mais fácil de lidar. E a mulher você tem que conhecer direito. Tem que pisar em ovos, né? Não é pisar em ovos, você tem que conhecer elas. Na verdade, conhecer elas para poder gestionar. Mais tato, né? É mais tato porque elas são diferentes da gente, né, Pepe? Na verdade é essa, são totalmente diferentes dos homens. É um gênio totalmente diferente, né? Foi isso que, como no começo do programa, eu perguntei pra você qual era a dificuldade de lidar com mulheres, né? É muito mais difícil você lidar, imagina com um grupo de 30 mulheres. É muito mais difícil do que você lidar com homens. E tanto é que muita gente que eu vi que pensou em ir para o futebol feminino, que estava acostumado a trabalhar no masculino, não conseguiu. Ou porque não aguentou, ou porque não soube lidar, ou porque não eu consegue. Que além de técnico, você tem que ser psicólogo, né? Para cuidar desse, né? Eu treinei minha mulher 14 anos e separei, amigo. Não, mas no masculino... Deixa eu falar. No masculino você também tem que ser psicólogo, não é só no feminino. Sim, mas no feminino mais ainda, né, cara? No feminino é porque elas são diferentes dos homens, né? Elas são mais sensíveis do que os homens, elas
elas se apegam mais em alguma coisa, às vezes, que você fala. Elas têm razão. Você tá certa. Olha, você vai jogar desse jeito. Não, não vou não. Eu vou jogar desse jeito. E fica na sua. E fica na sua aí, cara. É totalmente diferente, sabe? Mas eu gosto, eu tô acostumado, sempre é um desafio para mim. E enfim, já tô nisso há tanto tempo. Cello, eu tenho uma curiosidade, eu gostaria tanto de ficar um jogo com você do seu lado no banco, só pra me ver as falas, as conversas. Só pra poder entender, porque o homem eu sei como que é, né? Ô burro, animal, volta, filha da mãe! Queria ver como é com uma mulher, meu. Só cabeçuda, volta. Amor, volta. Amor. Não, as mulheres, tem umas até que falam, se você é muito bonzinho com elas não gostam. Tem umas que querem ser cobradas. Tem umas que gostam de ser cobradas, que gostam que chamem a atenção. Lógico, tudo com muito respeito, essas coisas, porque ainda mais no mundo que a gente vive hoje... qualquer coisa é crime, amigo. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Exatamente. Então... Ô, Cello, parabéns pelo teu trabalho, viu, amigão? Não é fácil, não. O Amaury brincou aqui que ele ficou 14 anos com a esposa e acabou... Separando. Né? Separando. Assim, é difícil, às vezes, a gente controlar, né, o relacionamento que a gente tem. A namorada, a noiva ou a esposa. Tá? Imagina você conviver com 30, 35 mulheres todos os dias, cara, dentro de campo. É o Catra. O Catra do esporte. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Porque as mulheres são diferentes mesmo. Então conta uma boa pra nós, vai, mano. Uma que você já passou, que você falou, essa eu achei que ia dar ruim. Ó, tem uma tradicional minha que quando eu fui pra Guiné Equatorial, eu cheguei na Guinéia, a Guinéia já tinha ganhado a Copa da África e antes de eu ir pra Guiné, eu pesquisei no Google aonde eu ia, né? Pesquisei as jogadoras, a gente faz sempre um estudo antes daqui para onde você vai, né? Desde o país até dos jogos, até das jogadoras, tudo. E aí, a primeira coisa que apareceu no Google foi irmãs salimatas que estavam sendo acusadas de serem homens. Então, isso estava um escândalo, assim, geral, né? E me chamou muito a atenção isso, e eu fui com isso na cabeça. Quando eu cheguei lá, aí a gente fez a convocação, quem fez a convocação foram eles, e eu perguntei, onde está as duas? Eu quero ficar longe delas. Aí eles falaram, elas vão chegar, tal, que uma tá com um problema no joelho, mas elas vão chegar. Aí um dia eu tava lá no refeitório com os diretores, assim, tudo, e daqui a pouco um diretor me cutuca, assim, tal, e olha ali. Aí vem chegando eu vou chamar de rapaz, né? Mas você precisou conferir de uma outra forma? Então, no olhar? Chegando assim, mas era um homem, sabe? Assim, para mim, eu olhava assim, eu falei, quem é? Aí ele falou assim, as irmãs Salimatas. Eu falei assim, você tá brincando comigo? Só que eles não têm noção do quanto a FIFA é rigorosa, em todos os sentidos. Então, aí ela foi treinar. E quando ela foi treinar comigo, você via que era totalmente diferente das meninas, da velocidade, na força. Era um homem jogando com mulher. Então eu chamei o médico e falei, olha, Castra. a FIFA não é a FIFA não é brincadeira. Eles vão chegar lá, eles vão averiguar essa situação e tal. Eu quero que faça um exame para ver se realmente não é mulher, né? E isso é uma coisa que ainda acontece muito, eu acho, na África. Tem homens passando por mulheres, eu acho, tá? Eu acho que isso ainda acontece, porque eles são muito pobres lá e é uma maneira de ganhar um dinheiro. Mas aí um dia eu tô lá no treino, e aí o médico chega com os olhos assim arregalados. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu fiz o teste. Eu falei, como assim? Eu pus a pedi mão. Abaixar os shorts assim, aí tinha muito pelo assim. E aí quando fiz assim com o dedo, pulou pra fora. Nossa.
Aí eu falei pra ele... Cordão, não era o cordão umbilical? Não, aí eu falei pra ele, bom, então não pode ir pro Mundial, ela tá fora do Mundial. Pô, tá fora mesmo. Pô, Mas era, na realidade era homem ou era mulher? Era homem mesmo? Pô. Pelo que ele falou ali, pra mim era homem, porque... Mas você nunca foi olhar mesmo Então, pra mas conferir? Não, ele fez o teste lá e ficou, parece que ele viu ali que ela tinha um pênis, né? Caramba. olha que situação, cara. Olha a situação. Bom, com certeza, de todos os clubes e seleções que você passou, eu acredito que essa história seja a mais marcante, Meu. né? Essa foi marcante. Pô, já tá marcante pra mim, amigão. Quem participa? Imagina tem que passar por uma cena, abaixa o short. Ai. Essa foi meio que... Tanto que quando eu cheguei na Alemanha, a gente chegou na Alemanha, a primeira entrevista coletiva, tava lotada lá, a conferência, e todo mundo perguntando por que não vieram as irmãs Salimata. E aí Amigão. E aí eu inventei uma história para jogadoras, já tinha preparado as jogadoras, que era para falar que uma delas torceu o joelho e não ia poder jogar. E como elas eram gêmeas, né? Eram muito assim, aí a outra não quis ir. Então elas não foram. Olha só. Caramba, que não. Ô, Tchelo, mudando um pouco assim de. Você falou do trabalho do Arthur, técnico da seleção brasileira. Você não tem um sonho de ser um dia um técnico da seleção brasileira? Eu acho que antigamente eu acho que a seleção brasileira não era meritocracia. E agora a seleção, pela primeira vez, ela está como meritocracia. O Arthur, ele ganhou tudo aqui, né? Tudo que podia ganhar, ele ganhou durante um bom tempo, se mantendo, ganhando tudo. Lógico que sempre teve uma boa estrutura e as melhores jogadoras na mão, então conseguiu os resultados também, mas pelo trabalho dele, pela jogadora. Então foi por meritocracia. E eu acho que a época que eu poderia ter ido para a seleção por meritocracia, que os meus times sempre ganhavam tudo, infelizmente não tinha meritocracia e eu acabei não indo. Então passou a não ser... Eu nem penso nisso. Sinceramente, eu não penso nisso. Eu penso... E como foi com a seleção do Paraguai, dirigir uma seleção que não tem muita expressão, que não é, e conseguir dar resultado bom, né? E com a seleção do Paraguai, eu levei a seleção do Paraguai pela primeira vez à semifinal de uma Copa América. A gente fez a semifinal com o Brasil e classificou para uma repescagem. A gente acabou ganhando o primeiro jogo e perdendo o segundo, não foi para o Mundial, mas foi a campanha histórica. Então eu tô mais assim afim, com desejo de fazer esse tipo de trabalho, sabe? Quando você citou no trabalho do Arthur, a gente não pode deixar de ressaltar o trabalho que a Cris Gambaré fez também como diretora à frente do Corinthians, né? E por isso também foi merecedora por estar à frente hoje da seleção brasileira, né? Eu não vivo o dia a dia, a realidade do Corinthians, você até conhece mais do que eu. Mas eu, pelo que eu vi de longe, assim, eu sempre vi a Cris muito presente. Parece que foi um casamento aí. Exatamente. Excelente. Ele muito bem na gestão do time e ela muito bem na gestão do futebol. Porque não é fácil também. Às vezes você fala assim, é fácil você dirigir um time com os craques, ou é fácil você ser diretor de um time de craques. Às vezes é mais difícil. E aí que eu acho que ela tem o mérito e ele teve o mérito, né? De fazer a gestão de peixe grande. Às vezes é difícil isso. E eu te falo isso com toda a segurança, Tchelo, porque alguns bons anos atrás, e eu me lembro muito bem, a Cris ela começou com futebol associativo. E eu me lembro muito bem, eu jogava também pelo futebol associativo do Corinthians, né? Eu jogava o campeonato de clubes, né? E que era a Paulistana, a Copa Paulistana, e aí a Cris ela iniciou esse trabalho junto com o Arthur no futebol associativo. E por muitas vezes eu cheguei a completar o treino desse time feminino do Corinthians
Eu ajudei a completar o treino coletivo porque não tinha as meninas suficientes para você ter 2 times dentro de campo treinando, fazendo coletivo. Então esse trabalho foi um trabalho assim de muita persistência, foi um trabalho de muita coragem, de muita determinação, né? Um trabalho assim incansável, tanto da Cris como do Arthur. E aí as coisas foram acontecendo dentro do clube, a Cris teve apoio, né, enfim, e eles conseguiram alinhar e crescer dentro do Corinthians, ganhando praticamente tudo. Tanto que o Corinthians foi campeão da Libertadores. E foi aí que despertou essa... Eu lembro que uma vez eu fui falar com o Dualib no Corinthians para ter o futebol feminino e eles não queriam de jeito nenhum. Tanto é que eles peitaram a federação na época, porque o Fará pediu para ter no primeiro ano, e o Corinthians não vai entrar. E outra vez foi o Andrés, que também não gostava do futebol feminino. Depois ele aceitou, passou a ter o futebol feminino e passou a trabalhar com o futebol feminino, ajudar, tal, enfim, fazer gestão. Mas ele também não queria. O futebol feminino foi difícil de quebrar a barreira dentro do Corinthians. E depois quebrou. E eu falo para você que, para a Cris e para o Arthur, Corinthians é Corinthians, né, cara? Eu nunca tive o prazer de poder dirigir o Corinthians, mas eu imagino que para dirigir o Corinthians você precisa saber o que é o Corinthians, porque senão você está morto. Porque a pressão que se tem de todos os lados, não importa se é no basquete, se é futsal, no que for, o Corinthians é Corinthians, né? O torcedor do Corinthians, ele é diferente. Que, aliás, o Corinthians apanhou o feminino de 5-1 nesse final de semana, né? Perderam pro rival, pro Palmeiras. Primeira partida perdeu Primeira partida pro Palmeiras. Quando eu falei no início do podcast que você foi um dos precursores do futebol feminino, e a gente citou aqui o nome da Cris Gambaré e do Arthur, eu não posso deixar de citar 2 grandes nomes do futebol feminino. Um, infelizmente, nosso amigo, nosso grande irmão, partiu muito cedo, que foi o Ademar, né? O Dema, que também contribuiu bastante com o futebol feminino. E eu não poderia citar o nome do Dema, e, enfim, todas as vezes que a gente se encontra, a gente sempre cita o nome do Dema, né? Que deixou um vazio muito grande, né? Uma grande amizade, um grande amigo nosso que partiu. E outra pessoa que eu gostaria de ser... Nós tivemos o Zé Duarte também, que foi treinador do masculino e também teve uma grande importância dentro do futebol feminino. E também do nosso amigo Romeu, que foi lá, desde o tempo lá do Saad, foi sempre um gestor dentro do futebol feminino que não tem como não citar. Tanto o Zé Duarte quanto o Ademar, né? O Dema, eles vieram por causa do Romeu, né? O Romeu realmente... ele vem antes de mim e ele trouxe o Zé Duarte para o futebol feminino. Foi uma grande inovação da época, porque o Zé Duarte era um treinador já vencedor, né, no masculino. E depois o Dema, que ele também trouxe para a seleção brasileira feminina. O Dema foi muito importante. Se o Corinthians hoje também tem o futebol feminino, tem que agradecer muito o Dema, né? E essa geração, aí depois veio eu ainda sou contemporâneo também do Romeu. E eles foram muito importantes, talvez para mim a pessoa mais importante do futebol feminino no Brasil, posso falar sem dúvida nenhuma, e que deveria ter mais espaço hoje, ser mais reconhecido, é o Romeu. Sim, quando a gente está falando do Romeu Castro, que foi junto com a... Se lembra? Sport Promotion, até passava na Band, né? Então, assim, o Romeu, que veio lá da época do Saad, né? Então, o Romeu, sim, foi uma das principais aí personagens para que o futebol feminino possa estar no lugar que está hoje. O Romeu, ele foi o cara que, se não fosse ele, futebol feminino hoje não iria, não digo que não teria, né? Mas iria estar bem para trás do que é hoje. Falando um pouco de técnico, o Brasil teve uma técnica americana agora, né? Que acabou não dando certo. Por que você acha que não deu certo? Porque vem de uma escola que você falou, o americano sempre não monta time bom, tem time bom. Por que você acha que não acabou não casando uma história legal aí? A Pia, né? Você está falando da Pia. Isso.
A Pia, ela é sueca, ela foi treinadora da seleção. Ah, não é americana, perdão, desculpe. Que ela foi técnica da seleção americana, né? Ela foi campeã com a Suécia, Estados Unidos, tem um currículo assim. Mas, cara, o Brasil, primeiro a língua, né? Eu acho que pegou. E segundo, eu não sou a favor e não acho que um treinador estrangeiro, pra gente no feminino, seria melhor do que um treinador que a gente tem. Não vai dar uma de leão agora, pelo amor de Deus, hein, mano? Tchelo, outra dúvida que eu tenho. Eu acho que a gente tem gente competente aqui. A prova tá aí. No momento, o Brasil, o melhor para estar no Brasil é o Arthur. A gente não necessitaria ter alguém no lugar do Arthur, entendeu? E, na verdade, ela... Oi, pode falar, Thiago. Não, estrangeiro, não. Não tô falando isso. Eu tô falando que o Arthur... eu acho que nenhum estrangeiro iria fazer um trabalho melhor que o Arthur hoje na seleção brasileira. E na verdade, né, Tchela, ela não se esforçou nem um pouquinho para aprender o português, né? Mas você acha que a língua foi o pior? A comunicação, né? A comunicação é muito difícil. Não acho que foi a língua, não. A língua, conhecer as nossas jogadoras, a nossa cultura, como é aqui no Brasil, do futebol feminino, enfim... Eu acho que não tinha nada a ver. Essa é a verdade. Que o Brasil é um time que joga mais pra frente. Os Estados Unidos já joga mais aquele jogo, né? Faz 1-0 e o Brasil gosta de jogar pra frente. Eu não sei se isso também não atrapalhou. Eu acho que não era... Não tinha nada a ver, sabe? Tchelo. Enfim, pode vir amanhã outro aí, mas eu acho que nenhum no momento iria ser melhor do que o Arthur. Tchelo, fala pra mim uma coisa. A procura hoje pelo futebol feminino nos clubes, você vê o número de crianças, como que você vê isso hoje? Então, é que hoje... A procura é muito grande. Tem uma coisa que não tinha antes, né? Hoje já tem as categorias de base. Tá. Não são em todos os clubes, mas tem clubes que têm feito um bom trabalho de categoria de base. Então... tem muita procura de meninas querendo jogar nas categorias de base, mas tem muita procura já de meninas querendo jogar nas escolinhas. Então tem já escolinhas de futebol que tem horário só para feminino, sabe? Quanto mais exposição tem, mais as meninas se interessam. Então aí tem as escolinhas de futebol que tem muitas meninas. E dessas escolinhas, às vezes, saem meninas que vão para as bases dos clubes, que é o Centro Olímpico, que é um laboratório, por exemplo, de meninas que já tem há muito tempo o futebol feminino de base, que revelou muitas jogadoras para os clubes profissionais. É obrigatório ter o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tem que ter a base também ou pode ser só ter o principal? Não, tem que ter a base. Todos os times que jogam a Liga... Campeonato Brasileiro tem que ter a base. No México tem que ter só o sub-19 e o adulto. Não, aqui no Brasil tem que ter. Aqui não é obrigatório. Não? Que vai refletir no time de cima, no profissional. Aqui um time pode ter só o principal e não ter a base. Eu não sei se mudou isso, eu posso estar sendo talvez um pouco desatualizado se eu falar, mas antes... Você poderia ter o time feminino sem disputar as principais competições. Se você só tivesse o sub-19, por exemplo, já estava cumprindo com as imposições da CBF, da Conmebol. Agora, eu não sei se mudou, entendeu? Entendi. Seria importante, né? Porque você vem aí construindo a base, né? Como foi feito durante muitos anos com o nosso futebol masculino. Tchelo, a gente está chegando quase ao final do nosso podcast. Nós vamos colocar aqui algumas fotos. Você vai sair um pouquinho aqui de cena, mas o áudio continua, claro. E aí a gente vai colocar algumas fotos que a gente selecionou. E aí eu acho bem legal para a gente deixar registrado por tantas equipes importantes do futebol brasileiro que você acabou passando. E aí aqui a gente tem aqui, ó. Essa foi a última, né, do Pumas, né? Do Pumas do México, né? Essa é do Pumas. Aí vamos seguir para a próxima. Esse é o estádio universitário, né? Esse é o estádio universitário. A gente estava num jogo
Essa foto é lá na Nova Zelândia. Essa é até a bola do Mundial, que a gente treinava num clube lá da Nova Zelândia, Auckland City, creio que se chamava. E a gente estava se preparando para jogar a repescagem. Ah, legal. Quantos países aí na carreira? Puta, falar rápido assim: África, Itália, Paraguai, México, Itália, falei? Fala Guiné, a Guiné, né? África, né? E agora uma outra pergunta rápida. E quantos filhos pelo mundo? Não tive nenhum. Vamos seguir com as fotos aqui. Não tá que nem sermão, né? 4 casamentos, né? Essa foto eu me lembro muito bem, foi no Mundial. Essa foi no Mundial. Dá pra ver que você tá calmo. Esse jogo é contra a Noruega. Foi o primeiro jogo, foi um jogo que nós perdemos 47. É, nada. A gente tava jogando bem melhor, era pra ter ganho o jogo, mas uma bola perdemos o jogo. Isso é um castigo, fala a verdade. Nem me fala. Aí eu tô bem, que eu tô de Hugo Boss, né? Tô bonito. Tá chique, tá elegante. Arroba, porque a cara não tá Aí, muito ó. boa, não. Um grande clube do futebol brasileiro, Aí, ó. Grêmio. Aí o Grêmio é um clube que eu tenho um carinho grande, que eu não pude completar o trabalho, foram só 4 meses, porque eu fui pro Grêmio e depois fui pro Pumas. Mas a gente chegou na final do Gaúcho e é um clube que eu gostei muito. Que legal. Legal. Próximo. Aqui também é Mundial. Não, aí é Copa América. Copa América? Com o Paraguai. Tá magrinho aqui, hein? Não tava não, tanto não, mas tá bom. Aí já caiu de Hugo Boss pra Zara, né? Aí, Cruzeiro. Cruzeiro foi na época dura do Cruzeiro. Puta, essa época foi dura, hein? Salário atrasado. Aí dá pra ver que você tá batido, tá magro. Tá bem abatido aí. Aqui você já tá melhor, aqui recebeu o salário. Pagaram o 13º. Puta, eu peguei realmente o Cruzeiro, que eu vou te falar, hein? Aí o Paraguai. Paraguai, né? Seleção do Paraguai, né? Pumas. E aí Palmeiras. O Palmeiras é o clube que eu tenho no meu coração, porque foi o primeiro título, foi o clube que marcou muito. Aí é o sorteio do Mundial, lá na Nova Zelândia. E esse terno do Hugo Boss mesmo? Tá meio... Você pegou emprestado de alguém. Eu achei que fosse segurança. O Mauri falou que você tá com cara de segurança. Mas tá elegante, tá elegante. Agora é uma entrevista, né? E falando o famoso, né, em espanhol. Dá pra colocar o áudio aí, Diego? Vamos ver se sai o áudio aqui. Essa aí, lá... Todo jogo tem conferência de prensa. Que você falou logo no início, né? Vamos ver se sai o áudio aqui. Pero que sim, pero que não. Pero que sim. Na camisa. Los jogadores. Foram nas últimas 8 partidas, perdemos um partido só, com 5 vitórias. Então, os números falam por si. E você se comunicava bem no espanhol, né? Então, não é tão difícil assim, né? Não, mas não acabou ainda não, né, bebê? Tem mais? Não, tem uma caixa pra ele aí, já que ele não tá presente. Sim. Não. Com relação... As fotos terminaram, né, Diego? Tem mais fotos aí? Terminou, né? Não, mas legal, uma grande história, Tchelo. Parabéns por toda a sua trajetória. Uma bela carreira. Né? Ô, Marcelo, você não vai dar nenhuma dica qual é esse clube aí que você vai pra agora, pô, aqui no Brasil, fora? Qual é teu desejo, teu sonho? Eu não tenho nada ainda, eu tenho só uns rumores, né? Mas qual é o teu sonho? É ficar aqui no Brasil, ir pra fora de novo? Depende do clube aqui no Brasil, mas eu gosto de ir pra fora, né? Eu gosto de trabalhar fora. É gostoso. São experiências
que ninguém vai tirar de você nunca, né? É verdade, é verdade. Isso é verdade. Bom, pra gente terminar aqui o podcast Esporte Fora da Caixa de hoje com a sua presença maravilhosa e com toda a sua história, você vai ter que passar aqui por uma pequena prova de fogo aqui, a nossa caixa preta, que eu vou até tirar, tá girando aqui o tempo todo. Com o nosso consultor Amauri. Eu vou pedir aqui pro Piru, já que você não está aqui de forma presencial, então o Piru vai tirar aqui as perguntinhas da Tchelo, caixa. mas tem que responder, hein, amigão? Tem que responder porque essas Tchelo, perguntas... eu como te conheço faz tempo, eu vou tirar as mais leves e depois vai vir as mais... E aí, essas perguntas aqui é para a gente finalizar. Então, assim, foram criadas pelo nosso departamento aqui de criação, que o Amauri é o chefe desse departamento, né? Então, vamos lá. Bom, começando aqui a primeira. Tchelo, no mundo do futebol feminino, você já recebeu alguma proposta de casamento? Não. Não mesmo? Não. Não, senão estaria casado, né? E também não existe essa relação, né? É muito difícil. Tchelo, você vem querer enganar nós, amigo. Mas tem umas mulheres, tem umas jogadoras pelo amor bonitas. de Deus, amigo. Tem uma jogadora que faz sucesso pra caramba, né? Não, eu digo porque a gente que trabalha homem no futebol feminino, a gente vive o mundo delas ali só quando se fala do clube. A partir do momento que você entra no clube, que você treina tudo, depois elas têm o mundo delas. É engraçado. Às vezes você se sente até um intruso aí, mas você não tem muita relação no mundo delas, do que elas fazem, dessas coisas. Não, mas já teve o caso, o Bernardinho conheceu a esposa que era técnica da jogadora, né? Numa reunião após jogo. A gente sabe que futebol feminino, a maioria das meninas tem as noivas delas, as namoradas, né? Algumas são casadas, poucas, que nem a Alex Morgan acho que vai ter 2 filhos, agora tem mais um, não sei. Mas algumas são também, mas não há muito essa conexão, sabe? Não, legal. Mais uma pergunta. São poucas, viu? 18 só. Não, 5. Vamos lá. Tchelo, antes de um final, o salão é por sua conta? Pé, mão, cabelo das meninas? Como é que é? Antes de uma final de campeonato. Que hoje, né, elas se produzem e tal. O salão é por sua conta? Pé, mão, cabelo das meninas? Cara, se for campeão, eu pago a conta. A gente sempre faz essa chantagem, né? No masculino também é assim, né? Vamos lá, mais uma pergunta. Tchelo, aquela... O que você escreveu aqui? Eu não, letra Aquela música Bola na Trave. Tá bom. Aquela música Bola na Trave, não altera o placar, serve pra você? Bola na trave, não altera pra cá? Que é do Skank, né? Bola na trave, não altera o placar. A gente não pode cantar porque não tem direito a... bola na trave, não altera pra cá, tá certo. Serve. Serve pra você ou não? Serve. Serve, né? Tem mais uma, vai. Não tem. Tem? Tem mais uma só. Acabou. Não, acabou. Acabou? Vou dar uma olhadinha, se não escapou nenhuma. Dá uma olhadinha aí. Tchelo, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Esporte Fora da Caixa. É importante, porque o futebol feminino vem crescendo e muito. E como eu disse no início do programa, você foi praticamente dos precursores aí do futebol feminino por estar onde está. Hoje, você, com nomes citados aqui, como Zé Duarte, como o próprio Dema, Romeu Castro, foram pessoas assim importantes, personagens importantes dentro do futebol. E o futebol feminino, se está onde está hoje, vocês são esses personagens principais dessa grande história. Valeu, obrigado aí. Eu gosto, quando a gente fala de futebol feminino, sempre é legal. E meio que família, né? Que você é meio de casa, então... Mas foi um prazer, eu já tinha estado com vocês lá na Exclusiva FM aquela vez.
Sempre é divertido poder estar com vocês. Bom te ver novamente. Obrigado. Nós gostaríamos que você deixasse aí uma última mensagem para aquelas pessoas que estão assistindo nosso podcast. Que não assistam mais? Pô, teu lugar tá aqui na mesa, no lugar da Mauri, então. Semana que vem você vem gravar aqui, ó. Principalmente aquelas garotas que estão iniciando aí no futebol feminino. Não, primeiro deixar uma mensagem aí que eu prestigio, que o podcast é bem legal, bem divertido. E para o futebol feminino, é muito importante que as meninas continuem sonhando para poder ir cada vez mais lutando contra o preconceito, contra o tabu, contra a aceitação da modalidade, né? Quanto mais meninas novas tiverem a vontade de jogar futebol, mais vai ter a necessidade de fomentar o futebol feminino. Legal. Valeu, Tchelo. Obrigado pela sua participação. Prazer em revê-lo. Boa sorte. Parabéns. A gente encerra o podcast de hoje com essa grande personalidade do futebol feminino, Marcelo Maria Frigério, mais conhecido como Tchelo, né, e brindando aqui com o nosso... Com um grande currículo, né? Com um grande currículo, extenso currículo, né, em seleções. Parabéns, Tchelo. Brindando aqui com o nosso Chopinho, valeu, galera. Voto Chopp. Um abraço ao Ricardo, obrigado pelo amigo patrocínio Ricardo. aí. Lembrando também, agradecendo aí a Dema Embalagens, mais de 30 anos no mercado, oferecendo um ótimo trabalho, né? Ótima qualidade, ótimo preço e sempre incentivando e prestigiando o esporte. E assim a gente finaliza com mais um podcast. Valeu, galera. Um abraço, Valeu.